Você sabe a diferença entre um lubrificante GL4 e GL5? Onde cada um é aplicado? Então, acompanha nesse vídeo aí que a gente vai falar sobre isso. Como vai, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Vitor Hugo, onde a gente sempre fala sobre carros e sobre dica de manutenção automotiva, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre fluido de transmissão para diferencial e para caixa de câmbio manual, tá? Como é do caso aqui do nosso Chevrolet Omega, tá? Pessoal, como vocês viram aí, aqui na garagem, belíssimo Gol Star 89, belíssimo Omega CD 4.1 97, tá? Então aqui a gente só fala sobre dica de manutenção automotiva, sobre o projeto dos nossos carros, avaliação de alguns carros, falamos sobre óleo lubrificante. Então se você gosta desse conteúdo falando sobre carro, cara, se inscreve aqui no canal. Então é o seguinte, pessoal, o assunto do vídeo de hoje, pessoal, eu tenho pesquisado bastante sobre isso nas últimas semanas, porque eu quero substituir o fluido da transmissão manual, né, o óleo do câmbio manual do meu Chevrolet Omega, tá? Mas esse vídeo não é só sobre o Omega, ele vai servir para você aprender a diferença do óleo, quando você compra um óleo para câmbio, né? Qual a diferença do GL4 e GL5, tá? Esse produto em específico, ele foi projetado e fabricado para atender o desempenho dos dois, tá? Então, quando você precisa, o fabricante exige que o óleo seja GL4, esse produto atende. E quando o fabricante precisa que o produto atenda GL5, ele atende também. Mas a grande maioria dos fluidos que você vai comprar, ele ou é GL5 ou é GL4, e é isso que eu quero ensinar para vocês. Bom, pessoal, esse API GL4 e GL5, ele rege as normas dos lubrificantes de transmissão, lubrificantes de engrenagens, tá? Então, eles são basicamente aplicados nos diferenciais, nas caixas de câmbio manual e na indústria, né, em redutores e coisa e tal, mas na linha veicular, tá, no carro você vai ver bastante a designação GL4 e GL5. O que significa isso, pessoal? Qual que é a diferença de GL4 e GL5, tá? O óleo de transmissão, pessoal, além do óleo base, né, do óleo que gera aquela película de lubrificação, que a gente chama de lubrificação hidrodinâmica, né? Onde a película de óleo impede o contato, né, das engrenagens, né, entre elas, né, o desgaste dos metais. Existem também vários outros aditivos, né? Anti-espumante, antioxidante, melhoradores de índice de viscosidade, aditivos antidesgaste e os conhecidos aditivos de extrema pressão, que são conhecidos como EP. Tá? E o que eles fazem, pessoal? Os aditivos de extrema pressão, eles se aderem ao metal, tá bom? Eles têm ação polar, então eles ficam aderidos ao metal. Na fase normal de lubrificação hidrodinâmica, onde você tem aquela película do óleo lubrificante entre as engrenagens, esse aditivo EP ele não entra em ação, ele está lá em stand-by, digamos assim, só esperando o momento dele ser usado. E aí em alguma situação onde o torque das engrenagens, né, o torque do componente é muito alto, e geralmente em temperaturas mais altas, por exemplo, você está com o carro carregado, subindo uma serra num dia muito quente, já está, né, subindo a serra, fazendo um esforço muito grande, aí o trânsito para, você vai arrancar e você coloca aquele torque muito grande nas engrenagens, né, tanto no diferencial quanto na transmissão, o óleo já está muito quente, muito fino, e você coloca um torque muito grande numa rotação baixa ali, e aí rompe o filme de lubrificação, né? Então a gente já não tem mais aquela lubrificação hidrodinâmica entre as engrenagens. Neste momento entra em ação esse aditivo EP, que ele está grudado, digamos assim, nas moléculas do metal ali, na superfície do metal, e ele
evita de fundir as engrenagens, de riscar. Então ele é a última proteção antes da quebra da engrenagem, do desgaste mais profundo e das microsoldagens, como se fala na engenharia, né? Então, esse é um aditivo muito importante, o aditivo de extrema pressão, tá? Na grande maioria dos óleos de transmissão, esses aditivos de extrema pressão, eles são feitos à base de enxofre e fósforo, tá? Existem várias composições diferentes e tal, vários tipos de enxofre e de fósforo que são utilizados, e é essa a grande diferença do GL5 e do GL4, tá, pessoal? Porque em diferenciais ou em caixas de redução, onde a gente tem só engrenagens de aço, tá? Existe uma concentração muito maior desses aditivos de extrema pressão. Eles se aderem ao metal e protegem as peças, tá? Em componentes como, por exemplo, redutores que usam uma engrenagem de metais amarelos, como ligas de bronze, cobre, tem que ter uma concentração menor desses aditivos de extrema pressão. Por quê, pessoal? Porque esses componentes esses aditivos, eles corroem os metais amarelos, tá? Eles, em vez de proteger os metais amarelos, eles desgastam, tá? Esses metais. Então é basicamente essa a diferença entre o GL4 e o GL5. Quando você tem metais amarelos na composição, existem ou menos quantidade ou aditivos com composições que não atingem os metais amarelos. Por isso que geralmente câmbio manual, tá? Sincronizado, como acho que a grande maioria dos câmbios manuais, né, que usam anéis sincronizadores de metal amarelo, de bronze, de cobre, enfim, usa um óleo com desempenho GL4, que está aqui na segunda linha. Não sei se você vai focar, se vocês vão conseguir ver. E no caso do diferencial traseiro, no caso do ômega, onde as engrenagens são só de aço, né, ele pede um GL5, tá? Se você olhar no manual do ômega, ele pede um óleo SAI 90 API GL5, porque lá não tem metal amarelo e não tem sincronizado, entendeu? Já no óleo do câmbio do ômega, a coisa fica diferente, tá? Só que não é óleo 90, pessoal. Muita gente coloca óleo 90 e é aí que eles estragam o câmbio. Se você olhar ali no manual do Chevrolet Ômega, né, o lubrificante utilizado na caixa de câmbio do Ômega, ele é um óleo que era fabricado pela Kluber, tá? O óleo Sinteso DEP 150, né? Um óleo para engrenagens helicoidais de coloração amarela, e é um fluido 100% sintético, tá? E tanto que ele tem uma vida útil muito grande. No manual não indica troca, tá? É como se fosse um fluido long life, tá? Que não necessita troca, ele dura a vida toda do câmbio, tá? O problema, pessoal, é que nem a GM fornece mais esse lubrificante e nem a Kluber tem mais. Então quem é dono de Ômega, tá tendo que partir para outros óleos, tá? E esses lubrificantes, pessoal, como ele tem uma viscosidade mais alta do que o óleo 90 e um índice de viscosidade muito bom, tá? Esses fluidos são muito caros e geralmente eles são encontrados para uso mais na indústria, tá? Onde vem só balde de 20 litros, tá? Então, existe, por exemplo, um óleo que a gente, foi ao longo dos anos, né? As pessoas que estavam em contato aí no Clube do Ômega chegaram num óleo chamado, um óleo produzido pela Fuchs, chamado Renolin PG 150, que tem as características muito parecidas com o Kluber Sinteso DEP 150, tá? Só que ele como eu falei para vocês, ele é um óleo que predominantemente é usado na indústria, e ele vem só em frasco, um balde de 20 litros, não vem em frasco de litro, e custa hoje 6, 7, 8 mil reais um balde de 20 litros. Então vocês já sentiram o problema que é isso, tá? E é aí que as pessoas na prática tentam usar outros lubrificantes. E o que é o mais comum de acontecer? A pessoa vai lá no posto, eu quero óleo para câmbio, pega um óleo 90 GL5, que é o que mais existe, tá?
Então, se pelo menos usasse um óleo 90 GL4, você já estaria colocando um produto menos ruim. Mas a grande maioria das pessoas coloca um 80-90 GL5, como alguém colocou, como já foi colocado nesse carro aqui, tá? Não por maldade, mas por questão de não existir o óleo original e pela questão de não conhecer a diferença do GL4 e GL5. Então esse carro está trabalhando com um 80-90 GL5, que é o óleo errado, tá? Mas ele foi colocado há pouco tempo e por isso que eu estou tentando rodar pouco com o carro e chegar numa alternativa de qual óleo correto colocar, tá bom? E além, pessoal, da questão da aditivação, do CGL4, GL5, tem a questão da viscosidade, né? O óleo original, por que ele é chamado de 150, tá? A viscosidade dele a 40 graus, né? Que é aproximadamente a temperatura ambiente, é em torno de 150, tá? E a viscosidade dele com o câmbio a 100 graus é 29. Então, quem tem um pouquinho de conhecimento sobre lubrificantes sabe que o índice de viscosidade é quanto o óleo varia de viscosidade com a temperatura, tá? Todos os óleos lubrificantes, sem exceção, eles ficam mais finos quando eles esquentam, tá? Quando aquece. E quanto melhor é o lubrificante, menos viscosidade ele perde. Então, o que acontece na transmissão manual? Quando o carro está frio e você sai, o óleo está mais viscoso. Por isso que os engates eles ficam mais pesados, mais difíceis. E depois que o câmbio esquenta, o óleo afina, né? Ele baixa para uma viscosidade de em torno de 29 e aí os engates ficam leves, né? Questão de economia de combustível. Por isso que esse período onde o carro é usado com o motor e a transmissão fria é chamada de uso severo, pessoal, porque todos os componentes do motor e os lubrificantes, eles não estão no seu estado que eles foram projetados para trabalhar, entendeu? Então usar o carro com ele frio é um uso severo, por isso que não pode acelerar o carro e usar a potência máxima quando o motor e a transmissão e o diferencial estão frios, tá bom? Aí o que acontece? Se a gente pega, por exemplo, um óleo 90, pessoal, além de você colocar o API GL4, que seria para trabalhar com engrenagens de metais amarelos, né, que é os sincronizados, você teria que tentar fechar a viscosidade, tá? A viscosidade do óleo 90, o óleo 90 ele tem um índice de viscosidade muito ruim, tá? Por quê? Porque quando o óleo está frio, ele tem lá uma viscosidade mais de 200. Ele é mais grosso que o óleo original. Então os engates vão ficar mais pesados do que o óleo original. E quando o óleo afina, quando o câmbio está a 100 graus, ele é muito mais fino que o óleo original. Eu acho que um óleo 90 fica com uma viscosidade em torno de 18 a 100 graus, tá? Então vocês entenderam? Ele é mais grosso, frio e mais fino quando está quente, tá? Aí a gente, por exemplo, tem o óleo Renolin, né? Esse que é uma opção, que ele atende a uma viscosidade muito próxima, 150 frio em torno de 27 com o câmbio quente. Então ele aproxima muito, tá? Só que é aquele lubrificante que custa 7 mil um balde de 20 litros, tá? E é nesse ponto que eu estou pesquisando para tentar achar um produto intermediário que tenha um bom desempenho, tá, para você usar no carro com um menor custo, pessoal, mas deixando muito claro que ele não tem o mesmo desempenho do original. Ele tem um desempenho muito bom, tá? Só que ele ainda não atende o nível original. Então, se você quer um custo-benefício, ele é muito melhor do que usar um óleo 90 comum no câmbio, tá? E foi aonde que foi que eu cheguei. Eu acabei chegando nesse lubrificante aqui, ó, tá? Existem duas opções: o Lubrax Gold, que é aquele litro douradinho, tá? Que é semi-sintético, e esse aqui da Total, ó, Total Traxium Dual 9 FE, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, no rótulo, ele atende a API GL4, então ele pode ser usado em transmissões manuais com sincronizado, tá? Inclusive na ficha técnica no PDF do óleo diz isso expressamente, transmissões sincronizadas ou não. E ele também
vai atender o nível de aditivos de extrema pressão no diferencial quando pedir um API GL5, tá? Ele também atende essa norma SAI J2360, que é uma norma que entrou, acho que nos anos 90, e ela regula a questão de formação de verniz e os aditivos detergentes, né, que tem no óleo. Então ele já é muito superior àqueles óleos 90 GL5 antigões que o pessoal usava aí no diferencial. Então é um produto top, né? Então aqui, ó, ele pode ser usado em diferencial, ele é 100% sintético, então ele tem um nível de resistência ao calor e a durabilidade, a oxidação muito maior do que um óleo mineral, tá? Aqui, ó, transmissão manual, economia de combustível, porque ele tem um ótimo índice de viscosidade, tá? E veículos de passeio e transportes, tá? Só que, pessoal, a viscosidade dele, como vocês já viram, é 75W90. Então a viscosidade dele a frio, tá? Ela vai ser mais fina que o óleo original, tá? Vai estar em torno da casa de 100 a viscosidade, 105 mais ou menos. Então os engates vão ficar muito mais leves, tá? Com o câmbio frio, só que com o motor a 100 graus, a viscosidade não vai atender a viscosidade original, ele fica em torno de 15, tá? E é aí onde que eu tô dando algumas pesquisadas, né? Porque por que a GM colocou um óleo com uma viscosidade tão alta assim no câmbio do ômega, sendo que se você pegar transmissões similares, como por exemplo uma S10 Flex ou uma S10 Diesel, né, que também é um veículo grande, pesado, com bastante torque, é uma transmissão manual 5 marchas com cardan, né, tração traseira, também é sincronizada e usa uma viscosidade similar a um óleo 80, 90, né? E isso é uma incógnita que a gente ainda não chegou numa solução. Então já tem aí amigos nossos aí do Ômega Club usando esse tipo de óleo, né? 7590 sintético GL4 na transmissão do Ômega há vários anos, e a transmissão está tendo a durabilidade, não está tendo folgas, tá? Eu tive um Ômega 2.2, quem acompanha o canal mais as antigas aí vai lembrar, e esse Ômega 2.2 ele estava usando há alguns anos o óleo 90 GL5 no câmbio, tá? Eu só notei depois que eu comprei o carro, daí eu fiz a troca, mas já era muito tarde, porque o câmbio já estava com folgas nas engrenagens, folga nos sincronizados, tá? E então o câmbio já tinha um desgaste acima do normal, tá? E esse carro aqui ainda tá com o câmbio em dia, tá perfeito, não tem folgas, as trocas são leves e fáceis, tá? Então eu quero proteger o câmbio colocando um lubrificante muito melhor do que esse 80-90 GL5 que tá aí dentro, tá? Então a gente vai utilizar esse óleo aqui, ó, o 75W90, 100% sintético, feito para transmissão manual sincronizada, tá? Da Total 75W90. Então, pessoal, qual foi o intuito desse vídeo? Primeiro, explicar para você aí a diferença entre um óleo GL4 e GL5. Eu acredito que eu tenha conseguido. Se você que está assistindo o vídeo tiver mais informações para agregar ou para me corrigir, alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? A gente está aqui para agregar informação, tá? E para aprender também. Então você pode deixar aqui nos comentários, mandar um direct no Instagram ou fazer uma postagem no nosso grupo lá no Facebook, digamos, corrigindo algumas informações ou trazendo informações novas sobre esse assunto, tá? E no caso do Ômega, pessoal, mesmo esse produto não atingindo a viscosidade a quente que o óleo original do Ômega atingia, ele não vai estragar teu câmbio como o GL590 estraga a curto prazo, tá? Não vai deteriorar os sincronizados, entendeu? E aí ele é um óleo sintético, tem um índice de viscosidade muito superior ao óleo 90. Então se você tem um Ômega, pessoal, e não pode gastar 600 ou 700 conto numa porção de 1,5 litro de um óleo como o Sinteso, que não existe mais, ou um óleo como o Renolin, pelo menos você tem que colocar um óleo
a API GL4 com a maior viscosidade que você conseguir, tá? Existem alguns 75W140, tá? Que eles têm uma viscosidade maior a quente e não muito maior a frio. Só que se você vai pegar aí, por exemplo, aquele Motul, né, Ultra Gear Transmission 75W140 também, você vai pagar R$600 num litro daquele óleo, e a viscosidade dele a frio é maior que a viscosidade do óleo original. Então ele inevitavelmente vai deixar os engates mais pesados quando o câmbio está frio, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, pessoal. Desculpa o vídeo ficar longo, mas eu não consigo fazer um vídeo curto para passar todas as informações que eu queria que vocês soubessem sobre esse assunto, tá? Então eu vou hoje fazer a troca desse óleo do câmbio, e aí a troca do óleo do câmbio do Ômega, né, mostrando ali o bujão de nível, vai ficar para outro vídeo. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o outro vídeo com a troca do óleo, tá? Então é isso aí, pessoal. Desculpa o vídeo longo mais uma vez. Como eu falei, lembra de dar o like no vídeo aí, não custa nada para você. E pra gente que posta os vídeos no YouTube aqui, o YouTube sugere os vídeos pra galera que nós aí, que gosta de carro. Aí se inscreve, né, para receber notificação, ativa aquele sininho lá e tal, para você receber a notificação dos vídeos. Lembra do Instagram, né, vitor.hugo.royer, e o nosso grupo no Facebook lá, que é o canal Vitor Hugo. Se aqui nos comentários às vezes eu não consigo responder todo mundo, você pode entrar lá no grupo, pedir para participar. O grupo é moderado, tá, pessoal? Todas as pessoas que entram e as postagens são moderadas, então não vai receber bobagem no seu Facebook lá. É um grupo com um ambiente bem sadio para fazer perguntas sobre o canal, sobre os carros, dúvidas sobre a manutenção, e aí na medida do possível e do meu conhecimento eu tento ajudar, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Grande abraço e até no próximo vídeo falando sobre carro. Valeu, pessoal!